Sejam todos bem-vindos ao programa Desafio Aceito comigo, Rita Lima. E hoje estou entrevistando essa maravilhosa Milka Borges, essa corretora de imóveis de luxo aqui de Alphaville. Seja bem-vinda, Milka, é um prazer. Até que enfim deu certo, hein? Com a sua agenda lotada aí. Você sabe que eu estava enfrentando uma tempestade, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu aí agendar e hoje, sem falta, vamos fazer essa concretização desse programa maravilhoso, que primeiramente é uma honra estar aqui, muito prazer em estar podendo dividir um pouquinho da minha vida, da minha experiência, dos desafios, das conquistas. E hoje eu estou aqui aberta para responder tudo que você quer saber de mim, minha amiga. Pode falar que hoje é sem papas na língua. Então, pessoal, vamos agora conhecer essa maravilhosa, né, gente? E a primeira pergunta que eu vou fazer para Milka é o seguinte: qual foi o momento mais escuro da sua vida em que você pensou que não tinha mais saída? E como Deus te resgatou? Acho que é sempre um motivo de emoção, né? Da gente relembrar os lugares que Deus nos tirou e onde Ele tem nos colocado. E eu passei, né, por uma situação em 2020 que foi realmente um divisor de águas na minha vida. Muitas pessoas me conhecem por causa disso, de um atentado que eu sofri no Jockey Club de São Paulo, no restaurante Ulha, na qual uma mulher descontrolada, entrou no banheiro e foi furando a fila ali e me empurrou e empurrou muitas outras pessoas. E num ato ali de fúria, ela jogou um copo no meu rosto. E esse copo me desfigurou, né? Para encurtar a história, eu levei 90 pontos, foi por 1 milímetro que eu não morri. Quebraram 5 dentes. Hoje eu tenho aí muitas cirurgias, foram mais de 5 cirurgias, fora tratamentos estéticos, fora tratamentos psicológicos, mas principalmente a busca em Deus. Foi aí que realmente eu encontrei uma saída. Porque nada adianta o externo estar bonito se o interno não tiver realmente alinhado com a fonte de vida, que a fonte de vida é Jesus. Muitas pessoas me perguntam: nossa, como é que você fez para sair disso? Foi um procedimento? Foi isso? Foi aquilo? Eu falo: não, foi a minha busca em Deus. Foi meu joelho no chão, foi meu jejum, foi minha oração, foi meu coração quebrantado e contrito na presença de Deus, pedindo súplica e misericórdia para Ele poder, de fato, me dar um norte, né, no mar de escuridão que eu estava. Então, se hoje eu posso dar um conselho, se estiver passando por algum problema na sua vida, por alguma dificuldade, seja ela física, emocional, financeira, busca realmente quem pode te ajudar, que é Jesus. Das demais coisas vão ser te acrescentadas, sabe? Então, depois desse momento muito difícil na minha vida, apareceram outros demais, muitos outros, que até foram piores, como um relacionamento abusivo, que me prendia ali, que me castrava, que não deixava e não permitia ser quem eu era. Mas quando a gente tem a nossa identidade resgatada em Deus, a gente consegue de fato sair e nos curar de qualquer coisa que venha nos aprisionar. Então, essa questão da identidade em Deus que foi resgatada, a minha paternidade, saber de quem eu sou filha do dono de todas as coisas, do dono do ouro, da prata, aquele que realmente é um Deus de misericórdia, um Deus que faz milagres, que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim, eu tenho colocado isso fixo na minha mente diariamente, porque não adianta o que foi bom para mim ontem, e sim hoje. Hoje eu preciso acordar, hoje eu preciso, né, me renovar. Hoje vai ter desafios também que podem me paralisar, mas é trazer à memória aquilo que te traz esperança, que com certeza é saber de quem você é filha. E todo dia eu paro, peço para Deus e pergunto: Senhor, eis-me aqui, me direciona para onde o Senhor quer que eu vá, me coloca perto das pessoas que o Senhor quer
que esteja perto de mim, que a gente possa ser útil, que a gente possa ser luz nesse mundo e não que seja só mais algo para enfeitar, né? Muitos que as pessoas olham, às vezes, né, a gente aqui arrumado, bonito, não vê os desafios que a gente enfrenta todo dia, né, amiga? Então, é uma coisa que eu sempre digo, né? Muitos querem ter o que você tem, querem ser quem você é, mas não quer passar pelos percalços, pelas dificuldades, pelos problemas, pelos desafios enormes que são para estar até aqui, né? Eu imagino que não tenha sido fácil, né? Não. Quando aconteceu isso, qual foi o seu primeiro pensamento quando você se viu assim, provavelmente acamada, né? Não sei se você se olhou no espelho logo no começo, Sim. mas o que passou na cabeça da Milka ali naquele momento? Olha, para mim acabou ali. Eu falo que ao terceiro dia eu ressuscitei, porque de fato eu fiquei 3 dias gemendo, de dor, de sem esperança. Falei, acabou para mim. Eu estava num momento ruim financeiramente, sem dinheiro, não tinha plano de saúde, né? Fui para um hospital público, eu passei por tudo que de fato um ser humano, né, uma pessoa comum brasileira passa. Por mais que eu estivesse dentro de uma posição de morar num bairro bom, de conviver com pessoas boas, mas a nossa vida não é sempre boa, né? A gente não está sempre em momentos bons, a gente ousa, a gente busca crescimento, e para crescer tem que esticar, tem que doer, não tem como. Então, quanto mais você se arrisca, mais você tá ali vulnerável também. Então, eu não estava num momento financeiramente bem, dizendo. Então, naquele momento ali, eu me vi, putz, acabou para mim, né? Mas eu não pude deixar a peteca cair. Eu, graças a Deus, realmente eu contei ali com uma amiga que viu aquela situação, é uma advogada que me instruiu. Aliás, seria até legal você um dia convidar ela, que é a Aline Cherkesian, uma amiga forte, uma mãe, hoje é uma mãe atípica, que cuida de criança, de uma criança, que é o Pedrinho, que tem síndrome de Edward. E ela enfrenta ali como uma leoa, e ela me passou aquela força de falar, não, amiga, você precisa expor essa situação. Não adianta você fazer um BO, não adianta você fazer só um ML. Então, a minha irmã jornalista também, a Meire Oliveira, falou, não, faz um vídeo, explica o que aconteceu, eu vou mandar uma nota para a imprensa e tal. E foi assim, isso aconteceu do sábado para o domingo, na terça-feira à noite que eu fui expor. Até então eu estava sozinha na minha casa, gemendo de dor, suplicando por misericórdia, sem saída, no fundo do poço, assim, ó. Toda inchada. Quem procurar aí nas redes sociais, qualquer Google ou até mesmo no meu Instagram, Milka Borges, vocês vão ver como é que estava meu rosto. Eu fiquei assim, desfigurada. E para mim não ia ter mais volta, não ia ter mais como restaurar aquela parte, né? Até hoje eu não tenho os movimentos aqui ainda, meu rosto é para baixo, muitas vezes as pessoas não veem isso, mas só o dia a dia de quem enxerga, acho que Deus permitiu que isso se mantivesse no meu rosto, mesmo fazendo milhares de procedimentos para eu, de fato, relembrar todos os dias da onde ele me tirou. Então, tá estampado aqui no meu rosto o milagre que foi realmente o milagre que eu sou. Eu acho que eu sou um milagre mesmo, porque eu olhando para trás, isso até me emociona, de fato, você me pegou nessa, porque vou te falar, amiga, foi pesado. A parada foi pesada. E a gente acha que é o primeiro Davi, né? O Davi que a gente conseguiu matar, foi o Golias que a gente conseguiu matar, o Davi foi conhecido Sim. por esse Golias, né? Mas ele se tornou o verdadeiro matador de gigantes. E foram muitos gigantes até aí. Porque quanto maior é o seu chamado, maior é o desafio e as costas quentes e largas que você tem que ter. Então, eu acho que eu tive que passar por um campo de treinamento bem árduo. E até hoje eu passo, né?
de realmente o desafio que Deus me dá, só que Ele me faz lembrar todos os dias, né? Que se até aqui Ele me ajudou, o mesmo Deus que um dia te ajudou e tirou da onde você estava, Ele vai continuar te ajudando, sabe? Então eu tô nessa fé, nessa expectativa. E creio que dia após dia, que a minha vida seja realmente um instrumento de bênção e de transformação na vida das pessoas, que elas possam conhecer o que é a esperança, que é Jesus, entendeu? Que é a esperança que realmente está acima de todos os outros, e pessoas, e poderes, e dinheiro, e hierarquias desse mundo. Então, quando eu vi que, de fato, de quem eu era filha, parecia que eu estava blindada, assim, eu saí como se eu tivesse bombardeio e tiroteio em cima de mim e eu passando, né? Sabendo que aquilo ali não vai, nada mais vai me matar. Mas são coisas que a gente precisa realmente reavivar na gente todos os dias, sabe? Não é fácil, é todos os dias. Legal. E realmente, quando eu te conheci, a única coisa que eu reparei foi aquela mulherona posicionada, falando bem pausado, bem bonito, e eu realmente não reparei. Eu acho que eu fui realmente perceber isso quando você palestrou naquele encontro de mulheres que foi onde eu realmente vi você falando. Nada, E aí eu pastora. fiquei impressionada. Eu falei, nossa, aí nesse momento que eu fui reparar e procurar É. onde realmente aconteceu aquilo. E que bonito você ver, né? É que muitas mulheres, a gente não se apoia. Eu fui candidata a vereadora, né? E para trazer justamente tudo aquilo que um dia foi me dado. Tentar repassar para as pessoas, né? Porque eu tive uma assessoria. Hoje é tão normal ver pessoas passando por situações muito piores que a minha, que até foi isso que me fez me fortalecer também, de falar, poxa, o meu problema não é o pior. Então, vamos tentar, de alguma forma, né, superar isso, erguer, colocar a bola para frente. Eu tô tendo apoio, eu tô tendo ajuda dos melhores profissionais, eu tô tendo ajuda. E essa questão de ser candidata a um cargo público, né, por eu já fazer muitas ações sociais, por eu ter um projeto, né, já bem fiel, que é o projeto Bem para Todos, um projeto que tem aí ajudado muitas pessoas, crianças, mulheres em vulnerabilidade, mães. É o que eu sempre fiz, né? Por eu ter vindo de baixo, a gente hoje está num mundo que, às vezes, o lixo dessa pessoa é o mimo que o outro precisa ali na comunidade. Então, eu sempre procurei ser essa ponte. E muitos profissionais, muitos políticos, sempre viram essa minha facilidade de lidar com as pessoas, tanto a classe A, B, C, AA, mais, né? Viram aquilo como algo também para me utilizar como uma boa imagem para eles. E eu, com meu coração puro, legal, bacana, querendo realmente ajudar, fui ali na cara e na coragem. Mas o buraco é muito mais lá embaixo. Para você realmente ter um cargo público requer não só uma causa, não requer só ser legal, simpática, inteligente, estudada. Pelo contrário, você precisa ter uma matemática financeira para poder suprir uma demanda que a própria população impõe, né? Então é bem complicado. Isso é verdade. Mas conta pra gente, como sua fé influenciou diretamente suas decisões no mundo dos negócios, especialmente em momentos de crise ou tentação? Olha, como eu te falei, por eu conviver, né, em um mundo que tem um banquete jogado na nossa frente. Existe um banquete exposto para quem de fato tem um propósito, principalmente. Porque tem muita gente que fala assim, por que esse banquete não chega para mim? Porque às vezes você não tem esse propósito. Né? Você não tem um temor, você não tem a consciência do que é certo, do que Você é ainda não errado. está madura mentalmente para receber. E para mim foi dado assim, nu e cru, né? Maletas e maletas de dinheiro, propostas por a gente ser mulher, né? Bonita, tá no meio. Muitas coisas já aconteceram. E até por isso que eu tenho uma cara meio de marrenta, que eu lidei com muito homem, né? A gente tem até uma posição mais firme para não deixar nem chegar. Pouca ideia mesmo,
para quem não chegar com conversa. Fala, se a pessoa ainda teve a coragem de chegar, falar, já vamos partir daqui que essa conversa nem existiu, você vai querer falar mais alguma coisa sem ser isso, ou já podemos, né, cancelar a nossa conversa? Mas, como eu te disse, né, eu tive uma criação muito forte. Minha mãe, ela é uma mulher que ela não negociou nunca os seus princípios, os seus valores, que fez das tripas coração para dar o melhor para os seus filhos, saiu de Recife com seus 3 filhos numa Kombi, colocou eles ali, trouxe para cá, a gente foi morar numa Coab, em Itapevi, fazia lotação, entregava jornal de madrugada. E eu sempre ali no meio dela, conhecendo aquilo e gostando daquelas atitudes da minha mãe. E eu peguei essa personalidade dela, né? Porque ela é minha sócia, a gente é parceira, a cangaceira do sertão que eu falo, que ela é aquela difícil de ser domada, que a bichinha é difícil. Mas é a pessoa que de fato me trouxe um norte de como reagir em situações que muitas vezes parece fácil, parece um caminho mais curto a ser seguido, mas vai te levar por um caminho de destruição e ruína, né? E às vezes é melhor você construir algo que vai demorar, mas que tenha raízes, que seja sólido, do que algo que vai ser desmoronado com o primeiro vento de dificuldade que passar. Então, eu acho que se hoje eu não tenho muito mais, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, é porque de fato eu preferi construir bases sólidas na minha vida, que muitas vezes não é visto, né? Mas que está sendo construído e vai com certeza pegar uma forma e a gente vai conseguir não só abençoar a nossa, né? Não só os meus, mas ser uma fonte de bênção e de alimento para muitas pessoas, sabe? Que bênção. E que mentira o mundo te contou em ser mulher? E o que o reino te ensinou de verdade? Olha, até eu estava falando isso para minha mãe esses dias, em alguns relacionamentos que eu tive, que não me validava, que me colocava numa situação de que eu não ia conseguir, que eu não podia, que era ruim ser daquele jeito, que era ruim até de respirar. Eu respirei e tá errado. Deus estar participando de um programa assim significa que eu sou amostrada. Por estar acima do peso, sou gorda. Por isso, sabe? Pessoas que o inimigo às vezes utiliza, porque nossa briga, né? Nossa luta nessa vida, nossa guerra não é contra homens. Eles só são ali usados e também se deixam ser usados, né? Para justamente destruir o futuro e a identidade do outro. Mas quando eu tive um encontro com Deus muito forte, que foi após essa minha divulgação, né, do que aconteceu comigo nas redes sociais ali, minhas redes sociais deram um boom, milhares de mensagens e pessoas chegando com mensagens para cima de mim e tal, e ali eu senti o acalento e o amor e o abraço do mundo, foi os 4 cantos do mundo, de fato, que me vieram ali para me abraçar, para trazendo compaixão, misericórdia. Isso não teve questão de religião. Eu sempre digo que Deus é amor e ele realmente se manifesta através das nossas atitudes, né? E eu vi o manifestar de Deus através das pessoas, independente de credo, religião. E ali Deus falou, né? Eu conheço o seu coração, eu sei quem você é. E eu sou seu pai e eu vou cuidar de você em todos os momentos. Naquele momento foi uma voz audível que explodiu meu coração, minha vida, meus sensos, tudo, né? Muita gente fala como é que é ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz, né, que é como um som de muitas águas, que não tem uma explicação e realmente não teve essa explicação. Só que isso me trouxe uma unção de ousadia, né, de realmente tirou o medo que eu tava me deixando enclausurada, muitas vezes na minha pequenez, e me colocou como quem? Com quem eu fui realmente criada para ser, que é o que a Bíblia diz que eu sou, não o que o mundo diz que eu sou. Sim. O mundo diz que a gente é perdedor, que a gente está deformado, que a gente está zoado, que a gente não vai conseguir sair da situação que a gente está. Eu estou acima do peso, eu não sou isso. Eu estou numa posição de estar doente, eu não sou isso. Eu estou numa posição de estar
me curando, eu não sou isso. Então, a partir desse momento, eu me coloquei dentro do que a Bíblia diz que eu sou mais que vencedora, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Se por mais que eu seja atingido, essa maldição vai se reverter em bênção na minha vida. E Amém. foi assim que tem acontecido. Amém. Toda maldição tem se transformado em bênção na minha vida. Amém, que bom. Sempre tem, né? Às vezes as pessoas elas tentam nos prejudicar. Mas uma coisa eu aprendi com uma amiga minha, que ela falou bem assim: não se ofenda e nem leve isso para o seu coração. Porque quando uma pessoa te rejeita, ou quando uma pessoa te exclui, ou quando uma pessoa se afasta, isso não fala sobre você. Fala muito mais sobre ela. É verdade. Só faça a sua parte, continue, perdoe e não bloqueie a sua vida. E eu levei isso para mim, porque antigamente eu tinha muito rancor. Eu ficava me martirizando, perguntando o porquê, o porquê, o porquê. Ainda não consegui me libertar totalmente do porquê. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende e fica se perguntando por quê. Sim, claro. Só que eu aprendi muito com isso. E quando a gente começa a entender que a gente é filha amada e que a gente tem a nossa consciência tranquila dentro ali naquele travesseiro, a gente consegue fluir muito mais, né? Agora conta pra mim, como foi esse processo de se tornar essa mulher que inspira outras mulheres, né? Isso foi através de desejo ou nasceu dessa dor? Assim, eu busquei ser uma pessoa melhor. Realmente, eu sempre falo, né? Eu fui a primeira a levantar a mão e pedir ajuda, pedir socorro, me humilhar, trazer à luz aquilo que às vezes estava escuro, pedir para Deus, Senhor, se ainda há um caminho mal em mim, me mostra. Eu não quero ser mais isso, eu não quero ser refém do inimigo. Então, que muitos vinham querer me colocar dentro de algo que me coagia, que me aprisionava, me acusando, ou falando, ah, você é isso, você é aquilo. Ah, eu não sou. Então, se eu sou isso, eu realmente fiz isso, mas eu fiz isso aqui também, olha. Mas agora eu não faço mais, porque eu não estou mais nesse passado. O Senhor me resgatou, Ele me trouxe para a luz. E tudo aquilo que um dia era vergonha, se tornou dupla honra. Então, ali eu fui realmente buscando saber, tanto nas questões teóricas, porque a gente acha que é só espiritual, não é só espiritual. A vida é espiritual, a vida é carnal, né? Existe dois mundos, o natural e o sobrenatural. Então, a gente tem que viver também de acordo com o que esse mundo natural promove pra gente, como mentorias, como pessoas que deram certo, como realmente pastores que vão ali te orar por você, pessoas que vão estar na brecha e na peleja contigo, né, nessa parte de oração e posicionamento, te instruindo, te colocando. E ali o Senhor foi realmente tirando, calando a voz do mundo, tirando todo o meu passado, tudo aquilo que não me fazia mais pertencente, lugares, ambientes. Foi por muito tempo eu fiquei sozinha realmente, no silêncio, né, na solitude, buscando em Deus, e Ele foi ali trazendo pessoas certas para mim, que me ajudaram, coaches, né, pessoas que me ajudaram a abrir uma empresa, pessoas que me ajudaram a ser melhor profissional, pessoas que me ajudou a ser uma melhor, né, mulher, médicos que me ajudaram a estar regularizando toda a minha parte hormonal, que é muito importante isso. Muitas pessoas estão intoxicadas, não sabem o porquê de muita coisa, às vezes é falta de vitaminas, né? Posicionamento na sua saúde, com o seu corpo, conhecimento do seu ciclo circadiano, regularizando cada estação da sua vida e colocando em ordem. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar em todas as áreas da sua vida. Jogar fora o que não presta e trazer o que presta, sabe? Ficar. Nem que você. Eu falei, eu tava com umas dívidas. Primeiro dinheiro que eu peguei, eu não fui já fazendo dívida de novo. O que eu fui fazendo? Foi Quitando. Comecei do zero. É do zero que eu vou começar. E do zero o Senhor foi me honrando e me fez aí alcançar o meu
a minha casa própria, comprei a casa que eu morava de aluguel, comprei ela, né? Abri uma empresa que, no caso, trabalhava para outras pessoas. Toda aquela coisa que, não, você não é capaz, você não pode, você não vai. E até hoje eu nunca atrasei uma parcela do financiamento, sabe? O Senhor tem me ajudado. Na hora que a gente mais teme, Ele vem com sua mão forte e mostra, eu ainda sou seu Deus. E a gente fecha algum negócio e a gente consegue aí trazer, né, o suprir da necessidade. Você contando assim é verdade, sabe? É incrível. Quando a gente tem intimidade com Deus, às vezes até. Ele às vezes nem fala. Né? Do nada toca um telefone, Nossa. do nada acontece alguma É o do coisa. nada de Deus. É o do nada de Deus, É. né? Então é incrível, Deus é maravilhoso. E quais conselhos você daria para a mulher que tem medo de crescer profissionalmente? Olha, Assim como a Milka Borges anos atrás teve. Exatamente. Eu me amedrontei por muitas vezes de achar que eu não era capaz. E me colocava dentro, né, de atender clientes medianos, né, o medíocre. Só que Deus me chamou para viver o extraordinário. E da mesma forma que existe um trabalho para fazer algo que é simples, também vai existir um trabalho que te requer mais capacitação, mais posicionamento, mais investimento. Então, se você quer sair, né, do medíocre, saiba que você é capaz. Eu sou a mais improvável. Pode ter certeza. Eu não me sentia mulher, primeiramente. Eu não me sentia uma pessoa que sabia falar. Eu gaguejava, ainda gaguejo. Eu não sou boa no português. Né? Às vezes, eu me olho assim e falo, como é que eu consegui falar essas coisas? É sério, o Senhor me capacita. Tipo, então, hoje eu estava lendo muitas coisas, estava procurando saber o que fazer muitas coisas. Às vezes eu estou numa negociação que eu falo, meu Deus, eu estou com o advogado do presidente do Brasil, dono de não sei quem, casas de milhões, que eu falo... E eu, na verdade, eles só estão aqui porque eu que coloquei todo mundo aqui. Então, assim, a partir do momento que se prontifica em resolver problema e é boa naquilo e leva até o final com ética, com honestidade, com honra, o Senhor vai te capacitar. Ele só precisa de alguém disposto, porque existe muita gente, ele vai escolher. Ele te escolheu, muitos são chamados, mas verdade. poucos são escolhidos. Se você se pôr em posicionamento de querer aprender, abdicar dos seus prazeres, de muitas vezes estar em lugares que muitos meus amigos iam e eu não ia, tinha que estudar, você entende? Tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Então, basta você realmente se prontificar. Vai errar, mas é com os erros que a gente vai acertando. E recentemente, sexta-feira agora, ganhei aí um prêmio. Parabéns. Né, da OTB, Organização dos Trabalhadores do Brasil. Fiquei muito feliz, reconhecimento aí pelo meu trabalho, né, da excelência, do profissionalismo. Pô, isso veio como, de fato, uma honra para a gente mostrar que a gente está no caminho certo, sabe? E que por mais que às vezes a gente ache que não é capaz, deu um negócio errado, não conseguiu fazer um monte de coisa, porque de 10, um vai dar certo, e às vezes esse um não vai dar certo. Sim. Então, assim, filha, continua, né? Filha, eu tô aqui te vendo, né? O que você faz no seu escondido, no seu secreto, eu vou te honrar em público. E estar aqui é uma honra também, né? Em público. Muito obrigada por isso, meu amor. E o que você contaria para essas mulheres que estão te assistindo, que já te admiram, e com certeza vai ter outras mulheres que vão te admirar ainda mais? Você diria para essas mulheres que hoje vivem frustradas, dividida entre ser forte no mundo e ser submissa a Deus? Olha, o que eu tenho realmente me prontificado em agradar primeiramente a Deus. Isso há um tempo atrás, antes de eu casar, né? Eu casei faz uma semana. Sim. E é uma bênção atrás da outra, né? Antes de eu casar, faz um ano que eu conheci ele, exatamente um ano. No dia 25/5 a gente casou, fez um ano. No primeiro dia que a gente se conheceu, pro dia que a gente casou. Mas eu fiquei ali 1 ano e meio, 2 anos, num momento que eu tava seca, que eu tava sem querer amar, que eu tava desgostosa da vida, eu passei por muito sofrimento.
E como você disse, a mágoa, o rancor me aprisionava ainda no meu passado e não me permitia viver o que Deus tinha para mim. E eu fiz um jejum, pedi para Deus para, de fato, limpar tudo aquilo que ainda me aprisionava. Falei, Senhor, me mostra, eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais ter essa falta de perdão, sabe? Cada um dá o que pode. Me ajuda a liberar esse perdão. E acho que o Senhor me deixou tão leve, tão, de fato, livre daquilo, que foi em 3 dias. E eu falei para Deus, Deus, eu quero um homem com a estatura, com a medida, com a cor dos olhos, com tudo, com peso, mas principalmente que tenha um coração bondoso, puro, mas que não seja religioso, que não seja aqueles cara que acha que só porque está na igreja é o quinto anjo, né? É aquela coisa, muita gente se põe numa santidade, né, que às Ou vezes... aquele que bloqueia a mulher, né? Ah, você não pode fazer nada e tudo mais. Eu pedi muito isso para Deus, porque eu passei por isso, né? E eu falei, se possível, Deus, me traz à minha casa, porque eu não tenho tempo para procurar, eu não quero ficar saindo para lugares, eu não quero ficar em aplicativo, nada disso. Se for para ser, vai vir na minha casa. Escrevi isso, vai descer as minhas escadas, coloquei ali, ó, vai descer as minhas escadas. Fiz essa oração, jejuei, pedi, foi difícil me abdicar de muita coisa, né? De pessoas, de lugares, mas foi dito e feito, o Senhor me trouxe ele na minha casa. Parece que saiu de um molde, assim. E ele, a princípio, a aparência era muito ele, né? Muito o que eu queria. Mas eu falei, mas se não tiver o coração, não vai adiantar. Eu deixei você conhecer, fui conhecendo e eu vi que ele é a minha calmaria, né? Ele é a pessoa que me traz tranquilidade. Eu sou um terremoto, sou muito ligada nos 220. Ele é o cara mais tranquilo, de boa. É um homem temente a Deus. Só que não é aquele cara, sabe, bitoladão, mas é um cara com princípios, com integridade. E a gente se envolveu nesse período, né, fisicamente, nós temos uma química muito forte, mas eu falei, se não for para casar, eu não vou ficar com você. E aí eu me coloquei dentro de um propósito. Fiquei 4 meses me purificando, me santificando, eu e ele. A gente entrou nesse processo, eu fiz 100 dias da Bíblia. Recentemente fui pegar meu diploma. No dia seguinte que eu casei, fui para Curitiba pegar meu diploma na igreja lá do Conectados, que é do pastor Felipe Parente, que faz esses 100 dias da Bíblia, que é uma bênção. Que você lê a Bíblia em 100 dias, você traz toda aquela estrutura. E dentro desse tempo foi muito desafio, foi muito desafiador. Porque eu estava perdendo o homem da minha vida se eu quisesse. Mas eu falei, não, Senhor, eu preciso te agradar. Eu preciso realmente saber que eu tô na tua direção. E se ele não for a pessoa certa, ele vai sair. Mas se ele for a pessoa certa, ele vai ficar. E nesse período ele foi para um programa, né, para um programa de homens que é o Legendários. Ele foi um retiro de homens, que é uma bênção. Ele me pediu em noivado, porque até então era palavreado, não era assim, não tinha um pedido oficial, então ele me pediu em casamento. E um mês depois, né, dentro desses 4 meses, agora dia 25 de maio, a gente casou. Glória então, a Deus, hein? Foi preciso, né? Tudo é preciso abdicar. Ai, mas é muito difícil, ai, eu não vou conseguir, ai, não sei o quê. Não, consegue. Consegue, porque nem eu sei como que eu cheguei até aqui, mas a força do Senhor, né? A mão dele me sustentou. Então, você passar pelo processo, realmente sustentar os desafios que nele vai estar, para de fato conseguir alcançar as bênçãos que Deus tem para te dar. Porque é muito maior do que a gente imagina, do que a gente pensou. E teve a resposta de Deus. Teve. Agora, Milka, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as suas seguidoras, para os seus seguidores, para as pessoas que te acompanham e para as pessoas que vão te acompanhar. Que mensagem você deixaria para esse final de programa aqui? É uma coisa que eu sempre digo, né? Não negocie com os seus sonhos. Se Deus te deu uma visão, Ele vai fazer com que essa visão se torne realidade. Porque só para você Ele te deu. Quando você divide, muitas vezes, as bênçãos,
as visões que Deus te deu, os sonhos que Deus te deu com pessoas que não estão alinhadas com dentro do seu propósito, elas vão te diminuir, elas vão te rasgar por dentro, vão falar que você não é capaz. Mas quando você coloca seu olhar, sua fé, e se posiciona naquele que te deu a visão, ele vai fazer com que aquilo se torne muito maior do que você imaginou ou pensou. Então, nunca negocie com seus sonhos. Se ele te deu a visão, ele vai fazer com que toda a provisão para aquilo acontecer, aconteça. Que bênção. Maravilhosa, né, gente? Linda, maravilhosa. Eu queria agradecer muito pela sua presença, Amanda. pela sua lição de vida. Deus abençoe. Cada resposta que você foi dando, foi querendo ou não, eu fui me identificando, né? Passando um vídeo, assim, uma história assim, na minha mente. E Deus honrou você. E eu tenho certeza que vai honrar muito mais. Amém. Que Ele abençoe e blinde cada vez mais o seu casamento. Amém. Né? Porque o inimigo, ele gosta de cutucar a nossa família, né? Porque agora você já deixou sua mãe como parente. Agora você se uniu ao seu marido e agora ele é a sua família. Então, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, o seu sucesso profissional. E eu tenho certeza que você vai ganhar muitas outras placas, muitas outras honras por aí, porque você é merecedora. Né? Que seja para toda a honra e toda a glória do Senhor, né? Porque nada se diz a respeito sobre nós, mas é o que Ele faz através de nós. Sim. E você também é uma fonte de inspiração para mim, viu? Uma amiga que Deus me trouxe também através de outra amiga, que é a Petrusca, querida também, que é um furacão, Petrusca, que ela já veio aqui, né? Sim. Mas que são mulheres que Deus me colocou do meu lado, mostrando que é possível. Eu estava vivendo algo que eu iria viver. Eu estava convivendo com pessoas que estavam me passando o que eu ainda ia viver. E hoje está sendo realidade. Mulheres que têm uma família bem estruturada, né, bem-sucedida profissionalmente, que é um sucesso em Deus, principalmente na integridade, no posicionamento. E ela falou, não, é possível, olha aí. Então você é um grande fonte de inspiração para mim. Muito obrigada. Como outras pessoas também que Deus colocou na minha vida. Então eu te agradeço muito. Eu que agradeço. Viu? Pessoal, eu agradeço mais uma audiência. Espero vocês na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, a casa de vocês. E até a próxima segunda. Tchau, tchau.